Olá, pessoal. Como é que tudo começou, né? A ideia do Clube do Livro. Assim como muitos de vocês aqui, se não todos, pelo menos a maioria, eu venho de experiências do Safety One, né? Da segurança tradicional. Eu ouvi falar das novas visões a primeira vez no ano de 2021, há não tanto tempo assim. É, Me bateu a curiosidade, fui procurar sobre o que era, comecei a ler, participei de alguns workshops que teve naquele ano, fiquei interessada, participei do curso de HOP com o pessoal do Segurança Diferente. Eu tive um primeiro rompante, né, com as novas visões, quando eu descobri que isso já existia no Brasil desde 2012. E aí eu fiquei, nossa, se já existe isso há tanto tempo, como é que eu estou fora disso, né? Se já existe uma Safety 2, novas visões, e eu estou ainda na velha, vou precisar me atualizar e correr contra o tempo, senão o mercado vai acabar selecionando a galera e eu vou ficar de fora. Foi um primeiro rompante que eu tive, né, com as novas visões. Mas passado o curso, eu li aquele livro brasileiro, né, um olhar brasileiro das novas visões do pessoal aqui, e aquilo me abriu um mundo de novas possibilidades, novas carreiras, novos rumos, e eu me encantei, realmente fez sentido para mim. A partir dali foram N outros livros, né, outras leituras que só vieram a agregar. E eu comecei a sentir necessidade de encontrar pessoas, né, ter uma comunidade, ter pessoas para conversar sobre os livros, para não só ficar na leitura, mas poder debater, analisar criticamente aquilo que a gente vivenciava na fábrica versus aquilo que a gente lia nos livros. E aí eu rabisquei uma ideia de clube do livro. E isso ficou parado. Até que o Paulo, com o grupo dele no LinkedIn, o grupo das Novas Visões no LinkedIn, ele começou a postar sobre o grupo do livro canadense, sobre o grupo do livro, Clube do Livro australiano, e fez algumas provocações sobre por que nós não tínhamos ainda no Brasil um Clube do Livro, quem seria a pessoa, né, que tocaria, que estaria à frente do Clube do Livro. Bom, foi uma, duas, três postagens. Na terceira eu falei, acho que esse cara está falando comigo, acho que eu vou puxar isso para mim. E foi aí que então eu entrei em contato com o Paulo, ele apoiou a ideia de prontidão. Eu falo que ele é o padrinho do Clube do Livro. Ele inclusive fez a curadoria dos títulos para a gente, né, para que a gente tivesse uma sequência, a ideia aí, né, e ganhando conhecimento aí com os títulos que ele propôs. E assim nasceu esse ambiente, né, onde a gente tem conversas saudáveis e respeitosas, com o objetivo de aprender e construir conhecimento em relação às novas visões. Foi assim que começou tudo. Isso começou em outubro do ano passado. Naquela época, nós fizemos alguns acordos, né, sobre chegar aqui com a leitura em dia. A gente realmente fazia a leitura dos livros propostos para chegar aqui com dúvidas, com contribuições, para conseguir se conectar com aquilo que vai estar sendo falado aqui. O que vocês podem esperar do Clube do Livro, né? Para os novos, principalmente, sobre a periodicidade, né? Os nossos encontros têm aí uma periodicidade de 50, não chega a 60 dias, 40, 50, 50 e pouquinhos dias. A gente está sempre se encontrando e fazendo o debate de algum livro, tá? A gente lá em outubro já, inclusive, divulgou os 3 primeiros livros para que todo mundo pudesse se programar, adquirir o livro, enfim, e ir se programando com a leitura. Uma outra proposta aqui é que a gente tenha sempre o acompanhamento de especialistas da área, pessoas que já têm uma bagagem maior que a gente, né, uma andança maior que a gente, focada aí nas novas visões, né, sejam especialistas, líderes, administradores, professores, cientistas, consultores, inclusive, todos estão aqui com a gente para contribuir com o tema e nortear o nosso bate-papo, para que a gente não saia daqui no achômetro, né? Para que a gente saia daqui, de fato, com mais uma pedrinha construindo nosso conhecimento, a nossa aprendizagem. Os encontros são gravados,
E a gente geralmente faz nossos encontros entre 1h30 a, no máximo, 2 horas. Hoje a gente deve fechar aí em torno de umas 21h20, tá? Então, quem puder ficar com a gente até o final, será muito bem-vindo. Sobre a nossa agenda, né? Na sequência aqui das boas-vindas, eu vou mostrar o livro de hoje, vou apresentar os nossos convidados, nós vamos, inclusive, ter um momento para conversar com eles, para debater, para perguntar diretamente para eles. Vou falar do próximo livro, e aqui tem uma surpresa, então fiquem com a gente até o final. E depois o registro tradicional da foto, tá bom? Então, pessoal, essa aqui é a Estrela da Noite, né? O nosso livro, no qual a gente já propôs aí alguns dias atrás a leitura dele. Os 5 Princípios do Desempenho Humano, é um livro do Todd Conklin, que é um precursor aí das novas visões. É um livro que, se alguém for buscar no grupo do LinkedIn ali no Paulo, quando eu li esse livro, eu fiz até um depoimento sobre o que mudou para mim em relação a encarar a segurança, né, a partir da leitura desse livro, principalmente em relação ao primeiro princípio, que fala do erro. Eu não digo que eu era resistente ao primeiro princípio, mas ele não descia tão redondo quanto hoje desce a partir da leitura do livro, né, dos 5 princípios. Então, é uma indicação de leitura para qualquer pessoa que está entrando aí no mundo das novas visões. Por isso que ele está vindo aí, né, no nosso terceiro encontro. E aqui, então, os nossos convidados da noite. O Hugo, inclusive, traduziu o livro do Todd, né? Deu esse presente para nós brasileiros, aí, facilitando a nossa leitura. Ele não pôde estar com a gente hoje aqui presente, devido aos compromissos, né? Ele está viajando bastante, mas nós temos uma constelação de outros profissionais nos acompanhando nessa noite, né? O Ivan deve entrar mais tarde, Sabrina também, professor Josué, Nestor Neto, Adilson Ribeiro, o Rafael Santos deve entrar na sequência, Gilval Menezes está aqui com a gente, e o estreante da noite aí, o Daniel Parente, que está vivenciando uma jornada de implementação do HOP, né? Uma implementação que está fresquinha ainda, né, Daniel? E que vai poder estar contribuindo com a gente aí no nosso bate-papo. E aí, então, vamos conversar sobre os 5 princípios. Como é que eu imaginei o bate-papo para hoje? Eu imaginei a gente dividir em 5 blocos de 20 minutinhos, para que a gente possa aprofundar um pouquinho em cada um dos princípios, tá? Onde eu vou fazer uma pergunta, direcionar para um dos nossos convidados, mas, na sequência, o público que está aí com a gente pode levantar a mãozinha, né? A gente organiza a fila e eu chamo aqui para fazer a pergunta, né, que vocês quiserem, tá bom? Só peço que não enviem perguntas pelo chat, porque eu também estou aqui de ouvinte, né? Quero aprender, quero prestar atenção naquilo que está sendo colocado. Então, vamos fazer a pergunta ao vivo para os nossos convidados, tá ok? Tudo certo até aí, pessoal? Certinho. Tá legal. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Daniel, começar com o Daniel, com o nosso estreante da noite. E, Daniel, você pode se apresentar e depois responder a pergunta? Os outros convidados, eles já se apresentaram, já falaram sobre as suas experiências no primeiro e no segundo encontro do livro, e a gente tem o @ do YouTube, do nosso Clube do Livro, onde todos aqui podem ir lá, voltar, assistir as gravações e conhecer um pouquinho mais dos nossos debatedores, tá? Dos nossos convidados. Eu já coloco aqui no chat o @ do Clube do Livro.